Presta bem atenção nessa mensagem que o pastor Manolo, ele pregou. Olha só, acompanhe aí. Olhem aqui para mim. Tem pai e mãe que ficam de mal dos filhos. Isso não faz o mínimo cabimento. Você não fica de mal com um filho. Não estou falando com você agora. Meus irmãos, pai e mãe não faz chantagem emocional com filhos. Especialmente na primeira infância e juventude, quando o cérebro alcança a sua plenitude, a sua maturidade, lá depois dos 20. Você que é pai, você que é mãe, sabemos que há erros vindo da nossa parte também. Os filhos, eles erram, mas ambos os lados precisam buscar a solução para o problema ou para a situação. O problema não vai se resolver intrigando ou ignorando, ou ficando em silêncio diante do filho. Precisamos dialogar mais e juntos buscar a presença de Deus para resolver o problema. Como cristãos, precisamos ter sabedoria, discernimento para buscar ajuda dos altos céus. A gente sabe que hoje o mundo, ou a maioria, uma boa parte dos jovens, adolescentes, estão crescendo sem nenhuma estrutura, emocionalmente falando, estão totalmente debilitados. Você vê que o número de adolescentes hoje com problemas de ansiedade é muito grande, de depressão nem se fala. Precisamos estruturar os filhos para que eles cresçam e sejam sólidos, firmes, convictos. Buscar a presença de Deus nos momentos difíceis. Saber pedir perdão, desculpa. Não é verdade? Acompanhe aí esta pregação com o pastor Manolo, tá bom? Que Deus ele te abençoe. Um médico especialista em neurologia cognitiva e medicina do sono, chamado Ramiro Castanho, disse o seguinte num dos seus estudos: a exposição excessiva à raiva e ao ressentimento pode modificar o comportamento do cérebro, principalmente se ambos os sentimentos negativos são repetitivos desde a infância, fazem que o cérebro mais se desenvolve. Meus irmãos, olha aqui para mim. Tem pai e mãe. Olhem aqui para mim. Tem pai e mãe que ficam de mal dos filhos. Isso não faz o mínimo cabimento. Você não fica de mal com um filho. Não estou falando com você agora. Meus irmãos, pai e mãe não faz chantagem emocional com filhos. Especialmente na primeira infância e juventude, quando o cérebro alcança a sua plenitude, a sua maturidade, lá depois dos 20. Você não pode fazer jogo psicológico com seus filhos, chantagem emocional com eles. Isso não faz o menor sentido. Você está condicionando seu filho a um caminho doentio e tóxico do ponto de vista emocional. Diz ainda o Dr. Castanho, uma criança exposta a situações estressantes desde cedo pode se tornar uma pessoa insegura quando crescer e tenderá a ver as coisas de forma catastrófica em qualquer situação. Uma neuropsicoeducadora chamada Jack Delger, ela publicou um estudo no International Journal of Psychotherapy Practice and Research, e ela diz: as emoções mencionadas têm consequências negativas a nível físico. Essas emoções, abro aspas, presas dentro de nós, nos fazem reviver raiva e memórias negativas. O estresse interno dessa repressão emocional pode levar às coisas como depressão, ansiedade, redução da função imunológica, fadiga, hipertensão, dor no peito, obesidade, psoríase e dor crônica.
As pessoas que permanecem presas a uma mentalidade negativa estão promovendo involuntariamente, ela diz, a morte neuronal, enquanto aquelas que optam por focar no positivo geram novos neurônios a partir de células troncos cerebrais. Ou seja, a mágoa e o ressentimento vai detonando a composição, a formação, a estrutura do seu cérebro. Você vai matando neurônios quando você alimenta o ressentimento e a mágoa. E a perda de neurônios deixa as pessoas mais burras, estúpidas, grosseiras, irracionais. Então, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Colossenses, ela diz assim, ó, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, para você não ficar burro. Suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, para você não ir morrendo aos poucos. Talvez seja isso que Davi tenha se expressado daquela forma no Salmo 32, ele diz assim, ó, enquanto eu me calei, porque ele estava ali com toda aquela carga emocional presa, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Foi quando ele encontrou alívio para descarregar a sua culpa. No Salmo 51, no verso 12, ele diz assim, ó, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Meu irmão, se você insiste em não cancelar a dívida que alguém fez com você, isso é uma evidência de que você não encontrou a paz que Deus, de forma tão graciosa, gostaria que você experimentasse. A maior evidência de que alguém entendeu e experimentou verdadeiramente o perdão de Deus é a sua disposição de perdoar o semelhante. O Hospital John Hopkins publicou um estudo que diz: as pessoas que guardam rancor têm maior probabilidade de sofrer de depressão grave e transtorno de estresse pós-traumático, bem como de outros problemas de saúde. Esse ressentimento e rancor pode gerar enormes danos à saúde, enquanto o ato de perdoar, Hospital John Hopkins, não estou falando de Mateus 6, da oração do Pai Nosso, eu estou falando do Hospital John Hopkins, o ato de perdoar pode gerar enormes benefícios à saúde, como reduzir o risco de sofrer um ataque cardíaco, melhorar os níveis de colesterol e o sono, reduzir a dor, pressão arterial, níveis de ansiedade, depressão e estresse. O rancor tem uma química. Existe uma empresa norte-americana em serviços de saúde chamada Piedmont, e eles também produziram um material, viver em estado crônico de tensão, desativa os mecanismos de reparo do corpo, o que aumenta a inflamação e o hormônio do estresse, o tal do cortisol. Estado de tensão. Por outro lado, perdão ativa o sistema nervoso parasimpático, o que ajuda o sistema imunológico a funcionar com mais eficiência, abre espaço para hormônios que produzem o bem-estar, como a serotonina e a ocitocina. Cartinha da Serva do Senhor, 1883, a tristeza amortece a circulação nos vasos de sangue e nos nervos, também retarda a ação do fígado, estorva o processo da digestão e da nutrição e tem a tendência de ressecar a medula. 1883, a palavra profética. O Dr. Castanho, que eu citei agora há pouco, ele também diz que quando o cortisol sobe, o sistema límbico é ativado, um conjunto de estruturas interligadas que medeiam emoções, aprendizagem e memória. Em resposta a esse processo, o coração bate mais forte, os músculos sangram mais oxigênio entra nos pulmões. E aí, quando isso acontece de forma crônica, todos os dias, porque a mágoa e o ressentimento, ela está ali quando você acorda, está lá quando você está indo dormir, como um carro velho com para-choque quebrado, arranhando e fazendo barulho no seu deslocamento de vida. O sistema límbico trabalha mais, em qualquer situação está prestes a reagir ou perceber o perigo. As pessoas ficam sempre em estado de tensão, qualquer coisa que você cutuca, estouram. Sempre na defensiva, sempre na grosseria. Isso não traz apenas problemas cardiovasculares, mas também problemas metabólicos. Uma vez que você tenha mais cortisol, aumenta a pressão arterial e também o colesterol. Ciência do Bom Viver, 1905. Desgosto,
Ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Meus irmãos, aprender a perdoar, me ouçam, não é apenas uma necessidade de natureza espiritual. Eu não estou hoje tratando da teologia do perdão. Eu estou dizendo para você, através de estudos científicos, que a mágoa, o ressentimento, o rancor está matando você aos poucos e roubando a sua qualidade de vida, transformando você numa pessoa amarga, azeda, raivosa. Foi Shakespeare, me parece, quem disse que esse tipo de sentimento é como você tomar um veneno esperando que o outro morra. Eu estou lidando hoje, falando com a minha igreja, orientando a minha igreja sobre o funcionamento do seu corpo. Dentro da realidade do pecado, é inevitável que as pessoas falhem conosco e que nós venhamos a falhar com elas também. Inevitável. Assim, quando o cristianismo traz para nós o dispositivo do perdão, isso é essencial para que a gente tenha uma experiência de vida sadia. A sua paz depende de uma atitude perdoadora. Aí você vira para mim, cruza os seus braços, me olha meio de baixo para cima e diz: você está falando isso porque você não sabe o que fizeram comigo. É fácil para você subir aí, botar o seu terno e a sua gravata e ficar dizendo para mim o que eu tenho que fazer, sem saber o que fizeram comigo. Você está falando isso porque você não sabe o que é ser abandonado, como eu fui na minha infância pelo meu pai ou pela minha mãe. Você está falando isso porque você não sabe o que é ser abusado. Você está falando isso porque você não tem a mínima ideia pelo inferno que eu passei. Então não venha dizer para mim que eu tenho que perdoar aquele desgraçado, aquela desgraçada, porque isso eu não faço. Talvez, ou certamente eu seja incapaz de entender o que você passou e o que você sente. Mas eu não subi hoje aqui para tentar dizer para você o que eu acho sobre isso. Eu subi aqui com este livro na mão. E este livro que eu tenho nas minhas mãos orienta a igreja a perdoar, a orar pelos inimigos, inclusive por aqueles que te perseguem. Quem disse que nós deveríamos perdoar é o mesmo que perdoou a sua e a minha dívida que nós contraímos com o céu. Quem disse que nós deveríamos perdoar sabe que a nossa paz com Ele é devidamente apreciada quando nós estamos em paz com os outros, embora ninguém mereça nada. Eu jamais me atreveria a dizer a você como proceder com alguém que lhe traiu, mas é a palavra de Deus. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos o nosso semelhante. Meu irmão, não perdoar o outro é se colocar numa condição desfavorável para que a gente entenda o perdão de Deus por nós. Para o cristão, perdoar não é opcional. Alguém pode olhar para mim e dizer: pastor, tem coisa que só o tempo cura. Não espere o tempo passar para você se sentir mais aliviado. Você está postergando a paz que Deus quer que você desfrute hoje. Livre-se desse fardo e desse peso. Muito bem, que Deus ele te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? E curte o vídeo para que o YouTube ele possa recomendar esta mensagem para mais pessoas. O YouTube entende que quando você curte, que você gosta, ele compartilha.
Qual a sua opinião? O que você entendeu sobre a mensagem com o pastor Manolo? Comenta aqui embaixo. E não esquece também aí de compartilhar este vídeo, esta pequena pregação, para que mais pessoas possam fazer uma pequena reflexão em suas vidas também. Compartilha aí para quem é pai, para quem é mãe, para quem é avô, avó, tá bom? Quem é responsável pelo filho ali, pela criança, porque esta mensagem precisam alcançar essas pessoas aí também, tá bom? Então que Deus te abençoe, fica aqui o meu abraço em Cristo Jesus para você neste momento.